Bom dia, galera. Então vamos dar continuidade à nossa leitura panorâmica. Agora no livro de Juízes, o sétimo livro da Bíblia. O livro de Juízes é um livro onde Deus levanta líderes e libertadores que são considerados juízes, homens que vão trazer a libertação do povo de Israel. O livro de Juízes é um tempo onde várias gerações estão vivendo um grande tempo de apostasia, um tempo de abandono ao Senhor, um tempo de abandono da lei, dos princípios de Deus, um tempo onde as pessoas esqueceram dos grandes atos e feitos que o Senhor realizou no Egito e na travessia até a Terra Prometida. Então, o livro de Juízes, ele acredita-se que foi escrito por Samuel, pelo fato de Samuel ser o último juiz e ser um escritor. O primeiro juiz já falamos que foi Josué, e o último juiz foi Samuel. E no meio disso aí nós temos também o livro de Ruth. Se você quer saber o contexto do livro de Ruth, o contexto do livro de Ruth encontra-se nesse período do tempo de juízo, tempo de apostasia, um tempo de rebeldia ao Senhor. E o livro de Juízes, ele começa dizendo que uma geração está presente que não se lembra mais dos atos que o Senhor fez desde o Egito até a Terra Prometida. Fala que Josué morreu e toda a geração que veio com Josué também morreu. Então, assim, é um tempo bem distante que o povo já não lembra mais de nada. E lembra que Deus tinha ordenado que os pais passassem para os filhos todo o tempo os atos de Deus, a lei de Deus, que ao acordar, ao se levantar, ao sentar, ao andar pelo caminho, para escrever nas paredes, o tempo todo está lembrando ao povo para que ele não os esquecesse. Então parece que eles não guardaram essa cultura e foi perdida essa informação e poucos são os que lembram do Senhor. E então a gente está nesse quadro de grande apostasia nesse período de Juízes, e Deus então levanta os libertadores. E antes de dar continuidade nesse estudo, eu quero ler com vocês Deuteronômio 7, que é importante para a gente poder entender o livro de Juízes. Vamos lá. Deuteronômio 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra para onde vais, para que dela tomes posse, e houver expulsado da tua frente muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar a ti e as atacares, tu as destruirás totalmente. Não farás com ela nenhum acordo, nem terás piedade delas. Não realizarás casamento com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Pois caso isso acontecesse, eles iriam se contaminar com essas nações e iriam cultuar aos deuses pagãos como a Baal, a Moloque, a Astarote. E então nós iniciamos a leitura de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos seus olhos, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os haviam tirado da terra do Egito, seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor. Então, o povo de Israel abandonou o Senhor, esqueceu dos mandamentos, dos princípios do Senhor, e esse é o quadro, então, da história do livro de Juízes. E aí nós vamos ter o ciclo de Juízes. Então, qual é o ciclo de Juízes? O ciclo de Juízes começa com a opressão, ou não, na verdade começa com a apostasia.
Então a gente tem esse quadro de apostasia, que o povo abandonou o Senhor, e aí depois da apostasia eles entram num período de opressão, de um período de escravidão. E aí eles clamam ao Senhor. Então, primeiro ponto, a apostasia. Segundo ponto, opressão. Terceiro ponto, clamor. E o último ponto é o libertador. Então nós temos esses 4 pontos do ciclo de Juízes, no qual ele vai se repetir. Então o povo ele vai se apostatar, vai abandonar Deus, eles vão ser oprimidos pelas nações, pelos reis dos povos ao seu redor. Eles vão clamar a Deus, mas eles não vão clamar a Deus por causa que eles amam a Deus, estão com saudade de Deus. Eles vão clamar a Deus por causa da opressão que eles estão vivendo, por causa da dificuldade que eles estão vivendo nesse momento. E eles clamam a Deus por socorro, mas não por amor. E aí o que acontece? Deus levanta um juiz, um libertador, e aí Deus os liberta, eles vencem guerras, e aí Deus estabelece um período de paz. Esse juiz é morto. Assim que esse juiz é morto, uma nova geração surge, e essa geração esquece do Senhor, então entra na apostasia de novo, e aí esse ciclo vai se repetir uma vez, pós vez, e esse ciclo continua a repetir até os dias de hoje. E nós hoje estamos vivendo um tempo de grande apostasia, e ao mesmo tempo estamos vivendo um tempo de opressão, e também estamos vivendo um certo clamor sendo levantado a Deus. E a questão é, por que estamos clamando a Deus? Estamos clamando a Deus porque estamos com saudades dele? Estamos clamando a Deus porque sabemos que a nossa verdadeira identidade, a nossa vida, a expressão do nosso sentido tem a ver com Ele estar conosco? Ou estamos clamando a Ele porque estamos sendo afligidos por uma praga, ou por causa desse vírus? É por socorro que estamos clamando a Deus, ou é por causa da beleza dele? Então, se for por causa de socorro, eu quero dizer para você que a história vai voltar a se repetir. Mas se você estiver clamando a Deus por saudade, porque você entende que você não tem vida fora dele, que você entende que nós fomos criados para habitar nele, que ele faz o sentido da vida, que ele preenche o vazio do teu interior, que ele tira esse estresse que você tem vivido, que ele é a paz suprema. Se você entende isso, então sim, você está clamando da forma certa, e aí sim, todas as coisas poderão fazer sentido, e podemos acelerar a volta do Senhor por causa do amor de sua noiva por ele. Então os céus se romperão e Cristo será liberado, porque fala que os céus têm retido a presença de Deus até a restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas tem a ver com o amor verdadeiro da igreja a Cristo. Então que possamos crescer nesse tempo com maturidade, em amar a Deus da forma certa e viver o primeiro mandamento, assim como Ele nos ordenou a viver, que é amar a Ele com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. Então o livro de Juízes diz que os homens viviam para si, não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus olhos e maus aos olhos do Senhor. E não é diferente a nossa geração. Nós vemos que nós somos amantes dos nossos próprios prazeres. Os homens buscam aquilo que agrada aos seus olhos, não aquilo que agrada a Deus. E Deus deseja nos libertar, não simplesmente desse problema específico, mas nos libertar de nosso coração corrupto, nos libertar de nosso coração enganoso. Deus deseja dar-nos um coração novo, um coração de carne que vai clamar por mudança, mas não mudança de estabelecer uma paz sobre a terra, mas uma mudança de estabelecer uma paz no nosso interior, para que nós possamos amar Ele como Ele deve ser amado. Então que a graça e o amor de Deus esteja sobre nós, para que nós possamos viver
o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos ver a verdadeira beleza que é o Senhor, que nossos olhos possam estar focados em Cristo nesse tempo, galera. Valeu? Essa introdução então do livro de Juízes. Nós vamos fechar esse ciclo de Juízes e não deixar que ele retorne. Amém? Então o livro de Juízes diz que os homens viviam para si, não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus olhos e maus aos olhos do Senhor. E não é diferente a nossa geração. Nós vemos que nós somos amantes dos nossos próprios prazeres. Os homens buscam aquilo que agrada aos seus olhos, não aquilo que agrada a Deus. E Deus deseja nos libertar, não simplesmente desse problema específico, mas nos libertar de nosso coração corrupto, nos libertar de nosso coração enganoso. Deus deseja dar-nos um coração novo, um coração de carne que vai clamar por mudança, mas não mudança de estabelecer uma paz sobre a terra, mas uma mudança de estabelecer uma paz no nosso interior, para que nós possamos amar Ele como Ele deve ser amado. Então, que a graça e o amor de Deus esteja sobre nós, para que nós possamos viver o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos ver a verdadeira beleza que é o Senhor, que nossos olhos possam estar focados em Cristo nesse tempo, galera. Valeu? Essa introdução então do livro de Juízes. Nós vamos fechar esse ciclo de Juízes e não deixar que ele retorne. Amém?